Bom dia, meu nome é Lucas e hoje o nosso grupo vai falar sobre o povo maia. Somos nós integrantes desse grupo: Ana Luísa Delinardi, Aracida Silva, Brenda Emanuele Rodrigues, Lucas Souza Almeida e Luiz Carlos Júnior. Espero que gostem da apresentação. Nesse trabalho, nós temos como objetivo principal trazer informações e conhecimentos sobre o povo maia de uma forma simplificada e fácil para o entendimento de todos. Espero que vocês gostem e aprendam assim como nós. Olá, sou Ana Luísa e irei falar um pouco sobre características gerais dos maias e também alguns pontos principais de sua cultura. Irei dar início com as características gerais. Os maias eram conhecidos como um dos povos pré-colombianos mais sofisticados. Costumavam habitar a região da Mesoamérica, que conhecemos hoje como uma boa parte do México. Tendo o auge de sua civilização no período conhecido como Clássico, que ocorreu entre 250 d.C. até 900 d.C. Sua sociedade era extremamente organizada e, com esse fator importante, eles conseguiram dar uma grande expansão às suas obras e ao seu território. Eles possuíam diversos conhecimentos e podemos citá-los em matemática e astronomia. Esses conhecimentos foram passados através das gerações, porém acabou se perdendo durante o tempo de história, pois a sociedade maia, o povo maia, ele acabou sendo destruído. Olá, meu nome é Luiz Carlos e eu vou falar sobre um pouco como a sociedade maia se organizava. Bom, a sociedade maia ela se organizava naquela época de uma forma bem diferente em relação aos outros povos. Eles tinham uma organização descentralizada e era meio como se fosse uma cidade-estado. E nessas meio que cidades-estado sempre existia um líder, um chefe supremo que governava elas. E o nome dado para essa pessoa era Alak Vinik. Ele governava essa região, essa cidade-estado, em nome de uma divindade específica. Outra coisa, o poder desse Alak Vinik, ele era passado hereditariamente. E os principais cargos administrativos eram feitos e governados por ele. Mas não era só o Alad Vinik que governava, ele tinha outras pessoas que o ajudavam, como os funcionários públicos, que eram todos de origem nobiliárquica e desempenhavam cargos de funções de confiança. Entre essas funções, eles deveriam controlar o exército, fiscalizar a arrecadação de impostos e a aplicação de leis. Outra importante. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre a organização política dos maias. Os maias se organizavam politicamente no formato de cidades-estado, comercializavam produtos entre si e também travavam guerras. Isso ocorria pelo fato de que algumas cidades-estado tentavam se impor sobre as outras. Ao longo da história maia, algumas dessas cidades que impunham a sua cultura, domínio, etc., conseguiram dominar uma certa região. Entre as cidades dominadas, podemos destacar Palenque, Tikal e Calakmul. A cidade de Chichén Itzá é apontada por alguns historiadores como uma cidade com cultura mista de toltecas e maias. O rei, chamado de Ajal, era a pessoa de maior autoridade na cidade, e os seus súditos o tinham como uma manifestação dos deuses. O poder que era transmitido de forma patrilinear, ou seja, de pai para filho, era passado para uma mulher da família real, no caso de o rei não ter idade para assumir o reino, ou então estar lutando em uma guerra. Sacrifícios humanos eram importantes para a política desse povo. As milícias formadas pelo rei capturavam guerreiros das cidades vizinhas e os sacrificavam, principalmente se era um guerreiro de alto nível ou algum governante, e isso acontecia por conta do prestígio que o rei recebia pela captura. Bom dia, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre a religião do povo maia. Os maias eram um povo politeísta e acreditavam que cada lugar da natureza possuía espíritos diferentes e que habitavam num plano chamado Tamuantin, plano que faz parte da cultura de outros povos mesoamericanos também, cada cidade com seu deus. Através de sacrifícios humanos violentos, eles diziam agradar os seus deuses e manter o equilíbrio e funcionamento do universo. Geralmente esses sacrifícios eram feitos de prisioneiros de guerra e pessoas que se entregavam aos deuses espontaneamente.
Ao pensarmos em cultura maia, não podemos definir somente em religião, comidas típicas e danças, pois eles foram um povo que agregaram demais à nossa sociedade atual, sendo nas áreas de medicina, matemática, astronomia e arquitetura. Sua civilização original não existe mais, por conta de sua decadência, mas os seus descendentes, que estão espalhados em algumas partes do México, ainda acreditam em seu modo de vida e fazem com que essa cultura permaneça. Ao darmos exemplo de matemática, foram eles que criaram o calendário, a astronomia. Eles puderam prever eclipses e coisas fantásticas sem os instrumentos necessários que existiam na época. E em relação à arquitetura, eles criavam grandiosas pirâmides, por assim dizer, e conseguiam dar uma vida muito grande à sua civilização, mesmo com gigantescas pedras. Olá, sou Ana Luísa e irei falar um pouco sobre a vestimenta dos maias. Os maias vestiam-se com roupas bordadas em cores vivas, que eram quase uma carteira de identidade. De acordo com as cores das roupas, sabia-se de que cidade que eles eram e que cargo que ocupavam perante uma sociedade. Os trabalhadores do campo colocavam em volta de sua cintura uma tanga branca de algodão. Quando tinham festas, usavam algum tipo de tecido bordado. O ipiu é uma vestimenta que ainda hoje as mulheres maias usam. É feito com um pedaço retangular de um simples tecido e no meio tem um buraco que passa pela cabeça. Toda mulher tem o seu. Os príncipes e sacerdotes vestiam trajes suntuosos e colocavam também em suas roupas joias de turquesa e jade, que essas duas eram as pedras preferidas dos maias. Oi, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Araci e falarei um pouco sobre a culinária e danças maia. Iniciando assim pela culinária. A culinária maia girava em torno do principal alimento que consumiam, o milho. Ademais, outros grãos faziam parte da dieta dos maias, como o feijão, o trigo e o arroz. Comiam raízes e animais que caçavam e pescavam, além de algumas frutas e legumes. Na comida, eles utilizavam especiarias. Muito do que comemos se deve aos maias, incluindo chocolate e guacamole, mas o legado de petiscos é bem maior que isso. Temos chocolate, o abacate, guacamole, michelada, as tortilhas de milho, o café da manhã tradicional, o próprio café e diversos outros alimentos e costumes maia. Bom, agora um pouco sobre as danças. Neste primeiro slide, colocamos um link de um vídeo onde está sendo mostrado, representado como eram as danças maias. As danças maias e as representações teatrais estavam intimamente relacionadas com a religião dos maias e ocorriam nas cerimônias realizadas para os deuses. Nesses encontros, além das apresentações artísticas, haviam oferendas de alimentos e sacrifício de animais e pessoas. As crianças eram muitas vezes sacrificadas em nome de deuses, uma vez que eram consideradas mais puras. Agora vamos voltar no primeiro slide e entrar naquele link para que todos possam realmente ver como eram as danças maias.
Agora eu vou falar um pouco sobre a economia maia e também um pouco sobre como o povo maia, como houve a decadência do povo maia. Bem, como a base da economia maia e também a base alimentar dos maias, havia o milho. O seu cultivo contava com técnicas bastante desenvolvidas para a época. Eles usavam um sistema rotativo de terras e utilizavam as queimadas para terras que ainda não foram cultivadas. O grande cultivo de milho e a grande quantidade de queimadas fez com que terras férteis sofressem um grande desgaste e com que elas fossem perdendo a qualidade do seu solo. Mas não só de milho viviam os povos maia, eles também cultivavam e consumiam a abóbora, o feijão, o tomate e várias raízes. Além disso, a cultura maia e o cultivo maia eles também gostavam muito de temperos, como baunilha, pimenta, orégano. Eles eram produtos bastante consumidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a decadência do povo e do grupo dos maias. Há cerca de 1.300 anos, o Império Maia começou a sua decadência e começou a entrar em colapso. 3 séculos depois ocorreu e 3 séculos depois veio o fim desse povo. E hoje sobrou para nós apenas enormes pirâmides e templos para atestar e comprovar a existência desse povo. O Império Maia, ele sofreu um declínio que durou cerca de 2 séculos. Esse declínio fez com que várias pessoas desse povo se evadissem do grupo e fossem viver uma vida mais, vamos dizer, sozinha e longe do grupo, por conta desse grande declínio. Cientistas e arqueólogos especulam que o declínio da civilização maia foi provocado por secas, desmatamentos, guerras, doenças, ou até um colapso no comércio, entre outros vários fatores. Mas muitos acreditam que a soma de todos estes fatores fez com que esse povo entrasse em decadência e chegasse no seu fim. Há pouco tempo atrás, um estudo científico publicado pela PNAS, que é uma faculdade dos Estados Unidos, afirma que não foi apenas a seca, doenças, etc., que provocou o fim do povo maia, e sim alterações humanas no ecossistema, como o desmatamento, a decadência de rotas comerciais, também contribuiu para o colapso desse grupo. Com essa finalização, podemos perceber que os maias agregaram muito à nossa civilização atual, como a cultura, os costumes, entre outras coisas.